Olá, muito bom dia. Mais uma semana começando. Para a gente iniciar essa semana com o pé direito, a pauta do Bom Dia hoje, dessa segunda-feira, é o sorriso, a felicidade. Bem, para nos ajudar a ter um sorriso mais harmônico e também mais saudável, é com grande prazer que eu recebo hoje aqui no estúdio o cirurgião dentista, Dr. Gustavo Caetano, que é especialista em prótese dentária. Seja muito bem-vindo hoje aqui. Bom dia, Cláudia. Um prazer enorme estar aqui contigo, com o Dr. Folleto. Muito prazer aí. Vamos tentar conversar um pouquinho sobre esse tema. Prazer te receber também. E para nos ajudar a ficar mais jovens, mais bonitas, né, é com grande prazer que eu recebo também aqui no estúdio o Dr. Folleto, que vai falar sobre rejuvenescimento facial. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Dr. Gustavo, telespectadores. Vai ser um prazer participar do programa hoje. Prazer te receber também, porque quando a gente se sente mais bonito, aumenta a autoestima, a gente fica automaticamente mais feliz. Fica comigo então, que tá no ar mais um Bom Dia hoje, não sai daí. Bom Dia é hoje, com Cláudia Fleury. E tem que começar sorrindo, né, já que é a pauta do programa de hoje. Bem, a frase eu vou passar para vocês aí, ó, na tela. Um sorriso genuíno diz tudo o que a alma não consegue falar. Verdadeiros sentimentos que só o coração sabe interpretar, né? Começo com o Dr. Folleto aqui perguntando, o sorriso, ele reflete a nossa felicidade? Cláudia, quando a gente está pensando em algo, eu sou uma que muitas vezes, quando eu estou pensando em algo que me deixa feliz, geralmente é quando eu penso no meu filho, ó, um beijo pro meu gordinho, meu marido também, vai ficar com ciúme. Mas eu me pego sorrindo. Tô sozinha, às vezes no trânsito, sorrindo. Automaticamente, quando a gente está feliz, a gente sorri. Né? Concorda com a frase, Dr. Folleto? Eu concordo, Cláudia, e eu acho que na grande maioria dos casos o sorriso reflete a nossa alma, o nosso pensamento, e, além de ser uma expressão muito agradável para quem enxerga, né? Mas eu não acho que isso seja 100% correto, porque tem muitas pessoas muito bonitas de coração, de alma, mas por algum problema ortodôntico ou algum problema estético não consegue sorrir, se retrai. E a gente acaba julgando mal muitas vezes. Exatamente, então se fecha um pouquinho, não consegue se expressar através do sorriso e acaba sendo mal interpretado muitas vezes. E nós, profissionais da área médica e da área odontológica, estamos aí para tentar ajudar essas pessoas para que possam sorrir, né? Ou então aquela pessoa que já tem um sorriso bonito sorrir, né? E que queira ter um sorriso mais bonito ainda, né? É isso aí, adorei. Perguntar aqui pro Dr. Gustavo Caetano se o sorriso, ele é o rei, assim, da interação social, né? Ele abre portas. Eu vou te dar um exemplo. Se a gente chega num local onde tem uma pessoa sisuda, séria, a gente já chega mais retraído, não consegue se abrir muito. Mas quando alguém nos recebe com um sorriso no rosto, seja muito bem-vindo. A gente já se sente em casa, né? Quebra o gelo, digamos. Sem dúvida nenhuma, Cláudia. O próprio teu sorriso aqui nos deixa mais à vontade, nos conforta, é uma coisa que nos traz alegria. Quando a gente não, tu até comentou assim, quando a gente não está muito bem, tem alguma coisa nos preocupando, a gente tenta dar um sorriso, mas é um sorriso que não sai tão legal. Mas quando a gente está feliz, a gente sorri de verdade, sorri com os olhos, né? Isso daí deixa, eu tenho certeza que deixa quem está com a gente mais animado. Inclusive, eu estava te comentando que se tu atender o telefone sorrindo, a pessoa que está do outro lado sente que tu está sorrindo. Ela já se sente mais confortável, ela já tô falando com alguém. A pessoa não está enxergando, mas ela sente o sorriso. Ela sente sorriso, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, eu tenho certeza. A gente estava conversando antes de entrar aqui no estúdio em épocas de, eu ia dizer MSN, gente. Que velho. Não, em épocas de WhatsApp, em épocas de internet, muitas vezes a gente não consegue captar aquela mensagem. Às vezes por um erro de concordância, uma vírgula mal colocada. Mas se a gente coloca um emotion ali, do sorrisão, ou daquele muito alegre, automaticamente a gente quebra aquela distância e a gente dá uma tranquilidade para quem recebe aquela mensagem, né? A gente consegue passar que realmente a gente está feliz com aquilo, né? Não precisa escrever mais nada, né? Basta pôr umas 3 carinhas sorrindo e isso mostra sem dúvida nenhuma que tu está sentindo. É verdade. E sorrir, a gente falou aqui do sorriso genuíno, do sorriso muitas vezes falso, aquela pessoa que sorri
pra gente sem sentir algo, mas eu acho que o sorriso sempre é válido, né? Mesmo que ele não seja algo genuíno, porque a gente muda a vibração dentro da gente. Eu não sei, mas assim, ó, por exemplo, eu já fiz até um exercício, a gente fez um exercício aqui com a Cadica Costa, que agora está trabalhando com coach, e ela fez uma brincadeira com a gente, em que a gente tinha que ficar fazendo assim com as mãos, e todo mundo se achando mega idiota fazendo. Ó, viu, já tô rindo. E a gente já começou a rir. E já mudou a vibe do programa, né? Se tu me permitires uma colocação, Cláudia, a questão do sorriso, que envolve muitos músculos da face, altera, se a gente se puxar a sorrir, mesmo não estando com vontade para sorrir, libera neurotransmissores cerebrais que melhoram o teu humor. Então, é necessário a gente fazer o exercício do sorriso, não só para agradar as outras pessoas, para se sentir melhor, mas para a questão do nosso bem-estar, do nosso humor. Libera neurotransmissores, libera serotonina. Exatamente, doutor Fileto. Não nos cobrar tanto, né? Rir um pouco da gente, rir das nossas babaquices, rir do que a gente falou, eu acho que alivia um pouco, a gente se cobra menos, né, e a vida flui de forma mais positiva. Mas não dá pra gente ficar falando no programa inteiro do sorriso, né, senão não vai dar tempo da gente falar aqui da reabilitação oral, que nada mais é de que uma harmonia, né, aí entre a saúde, a estética do nosso sorriso, é isso, doutor? Me ajuda aqui se a gringa tiver... Não, é por aí, é por aí. O que acontece? Hoje em dia os pacientes buscam muito a estética, né? Tá tudo mais ou menos interligado. A gente só vai ter estética se a gente tiver uma função, uma saúde adequada, tá? O que acontece? O paciente muitas vezes chega buscando uma estética para ter um sorriso bacana. Porém, ele tem que começar pela saúde. Ele tem que recuperar. Mas ele vai muitas vezes ao dentista mais pela questão estética. Muitas vezes, ou por dor. Tem os traumatizados que vão por dor, mas muitos hoje em dia estão nos buscando por estética. Só que a gente tem que pegar esse paciente e transformar ele num paciente são, saudável. Primeiro a gente tem que tratar a cárie, se tiver algum canal. Focar em tudo que for infecção primeiro, deixar ele saudável. A partir desse momento, ele é um novo paciente. É um paciente que a gente pode cuidar da estética dele. Cuidando da estética, a gente vai devolver toda a função mastigatória. Sempre que a gente devolver a função mastigatória de uma maneira correta, a gente vai estar recuperando também a estética para ele. Tudo faz parte de um conjunto, sem dúvida nenhuma. Doutor, atualmente as lentes de contato, as famosas lentes de contato, eu não estou falando da lente, tá, gente, dos olhos. Ela é super fina, eu não sei quantos milímetros tem, enfim, mas ela é a queridinha da atualidade. Todo mundo quer colocar as famosas lentes de contato nos dentes. O que elas são, doutor, e quem que pode usar, quem não pode usar? Certo. Primeiro, assim, hoje em dia existe entre os próprios dentistas, tá? O que seria a lente de contato em si? Alguns dizem que a lente de contato, como seria comparado à lente de contato ocular de olho, seria quando não precisa haver desgaste nos dentes. Se não precisar haver desgaste nos dentes, eu tenho que pôr acréscimo de volume, eu tenho uma inserção, uma cor adequada, eu não preciso desgastar o dente, isso seria a lente de contato. Dessa mesma maneira de se pensar, onde eu tenho que desgastar um pouquinho o dente, já não é uma lente de contato, seria um laminado cerâmico. Para outras pessoas, a lente... Mas não existe nenhum tipo de desgaste na lente? Aí que tá. Para algumas pessoas, a lente de contato... Para mim, a lente de contato é quando não há desgaste, é como eu visualizo, tá? Porém, tem alguns que pensam diferente. Quando ela é bem fininha, é lente de contato, certo? Em alguns casos, em pouquíssimos casos, não há desgaste nenhum, tá? Na maioria dos casos de lente de contato ou laminado cerâmico, tem que fazer um leve desgaste para ter uma inserção. Uma aderência ali. Como é uma lâmina cerâmica, eu preciso fazer com que ela encaixe sobre o dente. Então, para ela encaixar, se ele tiver alguma área de retenção, ela não vai encaixar. Eu tenho que pegar, dar um leve desgastezinho naquela área. Mínimo, que não vai causar. Não, é mínimo. Muitas vezes tu não enxerga onde foi o desgaste. Tu vê o dente preparado e, bom, não mudou. E aí eu consigo pegar, ter a inserção para encaixar essa lâmina. Essa lâmina, hoje em dia, pode ter até 0,2 milímetros, que é um cuidado ela é transparente, né? transparente. É.
O normal é 0,3, 0,4, 0,5 milímetros desse Isso que tu laminado. falaste é muito interessante, doutor Caetano, porque tem muita gente que fala assim, nossa, eu quero colocar lente de contato, eu quero deixar os meus dentes mais brancos, né, mais alinhados. Tu falaste sobre a questão de que ela é transparente. Como faz essa alteração da cor dela, né? Se eu tenho um dente mais amarelado, não é com a lente de contato que eu vou ter um dente mais claro, né? Aí faz parte do planejamento. O que acontece? A gente pode trabalhar com clareamento e tentar deixar o dente um pouquinho mais claro. Agora, se a gente tem um dente escurecido por algum outro motivo ou tem uma cor mais forte, se eu quiser alterar muito essa cor, eu não posso trabalhar com uma lente de 0,2. Eu vou ter que desgastar um pouquinho mais. Vou ter que desgastar 0,5, 0,6 para conseguir ter uma espessura de cerâmica, de porcelana, um pouquinho mais larga, que esconda o meu substrato. Eu não uso uma lente uma cerâmica tão transparente. Eu uso uma um pouquinho mais opaca. Nesses detalhes, a gente acaba perdendo um pouquinho a naturalidade. Quando a gente consegue trabalhar com uma lente mais fina e bem transparente, a gente consegue ter aquela perfeição estética. Quem não consegue nem se notar. Tu trouxeste umas imagens pra gente ilustrar o nosso bate-papo? Eu trouxe a imagem, essa é a Fernanda Chonardi, uma paciente muito querida e muito bonita. Aí a gente vê o detalhe que ela estava buscando. Como ela é modelo, ela queria um sorriso de capa de revista, de propaganda de creme dental. Então, o que acontece? A gente consegue reparar que ela tem falta um pouquinho de volume de um lado, do lado esquerdo dela. Esses são os dentes dela? São os dentes dela antes do tratamento. Ó, os dentes anteriores são um pouquinho projetados. O que eu pensei? Vamos fazer um projeto... Que já são lindos, né? São lindos. Vamos fazer um projeto virtual, onde a gente usa algumas questões de referência estética. Por exemplo, um incisivo central, que são os dois dentes da frente, os incisivos centrais. A gente sabe que a gente tem que ter 100% do comprimento, a largura pode ser entre 75 e 80. Por exemplo, se eu tiver um incisivo central de 10 milímetros, eu posso ter até 7,5 ou 8,5 de largura. Então eu vou no computador e faço esses traços, faço essa proporção e eu avalio no computador como é que seria o sorriso dela. E faço... Que bacana. E ela consegue enxergar isso Mostro também. isso para ela aprova esse projeto que eu fiz no computador e eu envio para o laboratório um modelo dela. Que legal. Ele vai fazer um enceramento sobre o modelo dela, que a gente consegue ver depois. Aí, ó, faz o enceramento exatamente onde eu pedi para ele aumentar. Ali, onde está mais amarelado, é o dente dela. É o dente dela. Tipo, eu não quero dar volume nos dois centrais, então eu enxergo o modelo de gesso. Eu só quero dar comprimento. Pode ver que ali eu tenho cera no comprimento dos centrais. No lado esquerdo ali, ó, a gente tem... Ele é mais branco, por quê? Porque eu tenho mais volume de cera. Ali eu não vou ter praticamente desgaste no dente dela. Onde eu tenho mais volume, eu sei que eu não vou precisar desgastar. E ali as lentes de contato foram colocadas em todos aqui da frente? Aí o que a gente faz? Feito esse enceramento, a gente faz uma muralha que pode vir do laboratório e a gente confecciona, que é aquela muralha de silicona ali, que está copiando os dentes encerados. É um trabalho bem delicado, né? Não, e é espetacular. O que eu posso fazer daí? Eu pego essa muralha, posiciono uma resina dentro da muralha e levo para a boca dela. Em 1 minuto eu removo, 1 minuto e meio eu removo essa muralha, passo uma gaze com álcool, tá polido. E ela visualiza como é que ficaria. A partir desse momento, ela visualiza ali, ó, a gente tem nessa imagem aí, a gente tem os dentes dela antes e os dentes dela com o mocap, que é esse test drive que a gente usa. Então ela visualizou como é que seria o resultado final dela. A partir daí, eu vou saber se eu vou precisar desgastar o dente dela, se ela gostou ou não. Nesse caso daí, o que a gente verificou? Que faltou um pouquinho de comprimento nos dois centrais. Aí eu fui no próprio computador... Que é importante já fazer esse teste antes. Claro, eu fui no próprio computador e aumentei. E ela falou, é assim que eu quero. Então, na hora que ele foi fazer a lâmina, a gente não fez exatamente igual a esse projeto. A gente fez um pouquinho mais longo os dois centrais. Tem que estar bem estudado antes de fazer a lâmina, né? Senão a pessoa pode ter que refazer muitas vezes. A lâmina tem que ser muito bem indicada, né? Pô, o dente, o tecido dentário, no momento que a gente desgastou, ele não volta mais. Então, a gente tem o mínimo necessário para chegar no objetivo que a gente... Tem que ter todo um estudo antes para poder fazer. Pô,
E o bacana desse trabalho, doutor, é a interatividade do paciente, Total, né? total. Que ele pode... A pessoa se sente segura para saber Exato, como é que vai exato. ficar, né? Isso eu Ele acho faz muito bacana. parte da criação do sorriso dele. Bacana. A gente cria esse sorriso junto e a gente prova isso. A partir dali, aquela mesma muralha que a gente usou para fazer o mock-up, o test drive, a gente usa para ver se tem volume. Eu posiciono a muralha, olho e vejo, não, aqui eu não preciso desgastar. Tem inserção, tá pronto o meu preparo. Eu não preciso tocar mais no dente. Nos 2 centrais dela, que já era um pouquinho mais para frente, eu tenho que tirar um pouquinho para poder ter espaço para a lâmina. Eu tenho uma imagem ali até que vai mostrar, ó, aí os 2 centrais estão com as lâminas posicionadas. E todos os outros dentes, a gente fez até o molar, tá? Esse é o caso dela também. É o caso dela. Ó, os laterais, caninos, eles estão preparados. O desgaste é mínimo. Que legal. O que acontece? A gente nota a diferença porque os 2 centrais eles estão mais compridos já na posição que a gente imaginou que eles fossem ficar. É super natural, né? É super Aqui a gente natural. está vendo na parte superior, Superior. né, da arcada dentária. Se usa e na parte de baixo, né? Tem muitas pessoas que não fazem as lentes de contato na parte de baixo. Se pode se fazer, não tem problema nenhum. No caso dela, ela só fez na superior. Fez só na superior. Pode se fazer, mas por que normalmente o paciente não tem essa queixa? Porque normalmente como é que a gente faz? A gente vai na frente do espelho, o que a gente faz? Sorri. No que a gente sorri, a gente esconde os dentes inferiores. A gente não vai para frente do espelho e começa a falar. Quando a gente fala, que aparecem os nossos dentes inferiores. Então, Ou quando tem um tique, que nem eu, que fica assim. Ah, bom, é. Eu Mas aí tem enxergo, que ter né? o tique na frente do espelho também, para Ou na enxergar. câmera assistindo ao programa depois, né? Mas aí normalmente a parte inferior a gente acaba Não, trabalhando mais quando tem algum problema maior, assim, que precisa nivelar um Parece plano, mais. levantar a tua mordida, aumentar a dimensão vertical. Isso aí dá muita interferência estética quando ele perde volume, perde altura nos dentes. O queixo, em vez de parar aqui, ele para lá em cima. Aí fica com marca labial, né? Sim, sim. Muitas vezes com o ajuste já evita muitas vezes algumas não. linhas de expressões, né? Sim, essa região aqui, se eu não tenho suporte dentário, marca tudo aqui, fica caído. Isso tudo melhora bastante. Muitas vezes a gente faz um projeto estético e depois vai para cirurgia plástica, para bioplastia, mas o ideal muitas vezes é, eu não sei, daqui a pouco trabalhar a primeira parte dentária, dar o volume para depois complementar. Sim, sem sombra de dúvida, a parte da arcada dentária ela é fundamental, né? Porque ela dá todo o suporte para a musculatura e para a pele e tecido subcutâneo. Se eu tenho um desgaste dessa parte, eu tenho uma alteração no lábio, né? Hoje em dia, as pacientes jovens e bonitas procuram muitos lábios carnudos e tal, mas antes de eu partir para fazer um procedimento ou indicar um procedimento de preenchimento labial, eu tenho que saber como é que está essa parte da mordida, se ela tem mordida cruzada ou não, como é que está a arcada dentária dela, porque o dente projeta o lábio. Muitas vezes, depois que resolve a parte odontológica, já tem um nem lábio. mais é necessário, ou pelo menos não é necessário preencher tanto. Com certeza, eu concordo com o doutor. A primeira parte é a parte odontológica, porque é o substrato, é o apoio, né, o alicerce de toda essa parte que vem depois. E essa parte que vem depois, então a gente vê através da idade do paciente, se é uma paciente jovem que quer aumentar o lábio ou corrigir o sulco nasogeniano, uma paciente um pouquinho mais de idade, que daí já tem um pouquinho de atrofia, de hipotrofia da musculatura, perda de colágeno, né? Então, daí as rugas começam a ficar evidentes. A gente precisa agir nessa Eu área. te pergunto uma coisa, doutor. Por exemplo, a gente sabe que esteticamente para a mulher, tipo de 3 a 4 milímetros dos centrais aparecendo do lábio em repouso, é bacana. O homem 1 a 2, mas é importante aparecer. Tem como trabalhar essa parte do lábio para aparecer um pouquinho mais os dentes? Ou não? Hoje eu atendi uma paciente que veio me perguntar exatamente sobre isso. Duas coisas têm que ser levadas em consideração. Bom, a primeira é a questão da genética dela e também se ela faz o exercício do sorriso. Muitas vezes a paciente não sorri com todos os músculos. Tem alguma musculatura que não é recrutada. Então o sorriso não Importante sendo trabalhar, tão né? intenso, não sobe o lábio. Com o processo natural de envelhecimento, pacientes já de meia idade, elas já têm um aumento dessa parte do lábio, da parte superior e
por mais que elas se esforcem em sorrir bastante, não expõem os dentes. Então, aí indica-se uma cirurgia, uma microcirurgia a nível ambulatorial, para se remover um pedaço do lábio. Lábio que eu digo é essa parte em cima, não é o vermelhão do lábio. Porque tudo nós isso aqui é chamamos... considerado lábio, né? Aprendi Tudo é considerado lábio, exato. Então se faz um pequeno cortezinho aqui, nessa região, e se levanta um pouco. É a maneira que se tem de corrigir isso. Através da fisioterapia, né? Exercitando o sorriso para estimular a musculatura do sorriso, tentar expor o máximo possível os dentes. Caso não seja necessário, a cirurgia é indicada. Pra gente mostrar a felicidade, né? Mas enfim, tá muito bom o nosso bate-papo hoje aqui no programa, só que eu tenho que chamar um intervalo e voltar falando sobre rejuvenescimento facial. Os guris continuam com a gente até o fim do programa de hoje, participando aqui. Não sai daí, já a gente está de volta. Voltamos aqui com o programa, já que a gente está falando de sorriso, de felicidade. Para minha alegria, a Daniela Aldaif chegou aqui porque a gente vai falar sobre tendências de tricôs, de malhas, para esse inverno 2016. A gente passa frio, mas com glamour, né, Dani? Isso aí, sempre, né? Sempre com estilo. Daqui a pouquinho a gente vai falar, vai mostrar os looks aqui da IF em tricô e malhas aí para esse inverno, que está bem rigoroso, voltou a ser rigoroso. Né? Mas enfim, eu converso agora com o Dr. Folletto sobre rejuvenescimento facial. Né? A gente estava falando sobre o sorriso, a gente falou sobre as lentes de contato no primeiro bloco. É bacana sorrir, abre portas, aproxima, mas quando a gente repete muitas vezes aquela expressão facial, ou seja, até quem é carrancudo, mas quem sorri demais, eu posso marcar com certo tempo essas linhas de expressão, né? Com certeza. Fica marcado ali. Com certeza, Cláudia. Esse é o chamado sulco nasogeniano, ou popularmente bigode chinês, ou sulco do sorriso. De tanto que a pessoa vai sorrindo, vai marcando de uma linha de expressão, se aprofunda para um sulco. E com o passar da idade também, o colágeno a gente vai perdendo e vai aprofundando cada vez mais esse sulco. E fica muito evidenciado. Esse colágeno, né, que vai se perdendo, é um assunto que muito interessa a todos, inclusive, principalmente as mulheres, né? A partir de que momento que a mulher começa a perder esse colágeno, doutor Folletto? Bom, depois dos 20 anos a gente começa a perceber isso mais, a mulher olhando no espelho, exato. É o processo natural de envelhecimento, não ocorre só na face, ocorre no rosto, no corpo todo, né? E quanto mais idade a pessoa vai adquirindo, menos colágeno vai tendo. Por mais que tenha uma alimentação super saudável, que tenha atividade física, hábitos, né, corretos de saúde, os sulcos vão marcando, as rugas vão aparecendo. E aí, a única forma que a gente tem de corrigir, se isso incomoda o paciente, é preenchendo essa região. Já já a gente vai falar sobre os preenchimentos, que eu quero saber. Mas antes, uma outra pergunta sobre essa questão do colágeno. Eu tenho muitas amigas que tomam colágeno. Dizem, olha, Cláudia, tu não está tomando colágeno? Tem que tomar, né? Depois dos 34, chegando aos 35, tem que tomar, porque faz super diferença. Faz diferença? Não faz diferença? Essa Sim, onda de tomar colágeno? Sim e não. Por quê? O que é o colágeno? O colágeno é um aminoácido, é uma proteína que aquela paciente que tem déficit na alimentação, às vezes se submetem a essas dietas malucas, muito radicais, acabam não tendo todos os nutrientes no dia a dia na sua alimentação. Então, o colágeno ele é fundamental, sendo a reposição Ingerido, via né? oral, exatamente, é necessária também para atletas que exercitam muito a musculatura. Então, é necessário que se tenha uma suplementação de colágeno nesse caso, né? Sobre a questão das marcas de envelhecimento, né? Os sinais de que a gente está ficando
mais maduro, posso dizer assim. Tem umas imagens ali, a gente falou sobre o bigode chinês, que nada mais é do que aqueles vincos aqui, né, Dr. Folleto, no rosto. Eu acho que essa aí é da bioplastia, né? Mas ali mostra também. Mas assim, a ideia geral é assim, depois que os vincos apareceram, depois que o sulco marcou, o que se faz? A única forma de corrigir isso, se estiver incomodando, é preenchendo. A gente aí faz um procedimento médico, né, no consultório ou na clínica, não é uma cirurgia, não é um procedimento extremamente complexo, ele é minimamente invasivo. Se faz com a interatividade do paciente, se aplica menos, se o paciente assim desejar, ou um pouco mais, se ele quiser um sulco um pouquinho mais preenchido, né? Independente do que eu tenha, né, quais são as linhas de expressões que estão marcando, por exemplo, se é o bigode chinês, que é esse vinco mais aqui, ó, tá mostrando ali, ou esse é o bigodinho chinês, né, gente? Esse é o famoso... É o nome popular, tem um nome mais sulco nasogeniano, que é como a gente chama na medicina. É quando marca. Aí eu posso, por exemplo, se eu tenho já esse vinco marcado, me atrapalha, né? E a gente nota muito, acho que mais até em fotografia do que no espelho. Às vezes na correria a gente não consegue notar. Aí eu procuro, né, a clínica e aí lá eu fico sabendo qual o procedimento mais indicado para mim, é isso? Exato. O sulco é uma falta de volume na região, é uma falta de colágeno. Então, para se corrigir esse sulco, eu preciso preencher. Basta ver com o paciente daí que tipo de material preenchedor. Existem N tratamentos, é isso que eu posso fazer? N tratamentos, mas assim, eu gosto de colocar em duas categorias. Os preenchedores absorvíveis, que o organismo vai absorver depois de algum tempo, e os permanentes, que uma vez colocado, eles vão permanecer para sempre. Que aí eu posso falar da toxina botulínica e da bioplastia? São coisas bem diferentes. São coisas bem diferentes, mas eu pergunto isso porque muita gente me pergunta, doutor Folleto, quem é leigo no assunto muitas vezes não sabe diferenciar, mas o que é bioplastia e o que é a toxina botulínica, mais conhecida como Botox, né? Exato. A bioplastia, ela é uma forma de preenchimento. O Botox ou a toxina botulínica é uma substância que a gente aplica na musculatura para paralisar feixes musculares. E quando é que a gente faz esse tipo de tratamento? Não é considerado um tipo de preenchimento? Não, de forma alguma. Ele é um tratamento para as rugas de expressão, para diminuir o movimento. Se confunde, então, porque muitas vezes, se eu tenho uma linha de expressão aqui na testa, tá, que acontece muito para quem é carrancudo, ó, gente, não vamos ser carrancudo, né? Porque a gente no momento que eu aplico o Botox, que paralisa minha musculatura, eu tenho a impressão de que eu fiz um preenchimento. Exato, por isso que tem essa confusão. Mas a toxina botulínica e o Botox, ele é um paralisador temporário da musculatura. Os preenchedores, bioplastia, ácido hialurônico, enfim, são quando eu preciso dar volume, quando tem um sulco marcado, né? Hoje em dia, cada vez mais, a gente se expressa mais, principalmente no terço superior da face. Então, quando a musculatura deixa de ser normocinética, que é quando ela tem o movimento, mas as linhas, as marcas não ficam muito fortes, ela quando essas rugas ficam muito evidenciadas, a musculatura passa a ser hipercinética. Aí que eu tenho que intervir com a toxina botulínica, às vezes mais, às vezes menos. Nem todo paciente tem indicação de fazer, mas o importante de saber é que ele é um tratamento temporário, de 4 a 6 meses aproximadamente. Toxina botulínica. Exato. A toxina botulínica, deixa eu ver se eu entendi, ela deve ser indicada para evitar que aquela minha ruga aumente, seria isso? Por exemplo, se eu já tenho uma expressão, exatamente... Uma idade, assim, recomendada para a assim, pessoa começar a... Isso. Como ela é preventiva... Ela é mais preventiva, né? Sim, cada vez a gente percebe que pacientes mais jovens estão usando até profilaticamente, ou seja, eu estou utilizando esse recurso para prevenir as rugas, tanto em homens quanto mulheres. Isso não tem uma idade mínima. Tem quando o paciente se olha no espelho, logicamente, sendo maior de idade ou com autorização dos pais, mas casos tão novos assim são muito raros. Depois dos 20 anos, quando aquilo começa a incomodar o paciente, ele olhando no espelho, a gente pode intervir.
E, doutor, uma dúvida que eu tenho, se tu usa sempre o Botox por muito tempo, tua musculatura vai ficar paralisada durante um longo período. Ela não pode vir a atrofiar e a pele ficar mais flácida por causa disso? Não, ela ocorre uma diminuição do movimento, porque eu não estou exercitando aquela musculatura, há uma leve hipotrofia, mas uma atrofia completa não existe. É bom ter um intervalo, digamos assim, até por ser uma musculatura, por exemplo, tem tempo para ser absorvido pelo meu organismo, que dura aí em torno de 6 meses, é isso? De 4 a 6 meses. De 4 a 6 meses, por exemplo. Passou esse período, eu devo dar um descanso para minha musculatura para depois reaplicar o Botox? Sim, ótima pergunta. Depois de 4 meses eu posso fazer uma nova aplicação, depois de 6 meses posso repetir a aplicação sem problema algum. O que a gente não pode fazer é uma aplicação muito curta, em espaço de tempo muito curto. Por exemplo, se faz o procedimento, se faz alguma complementação, retoque, em até 30 dias. E de 30 dias até 3 ou 4 meses, não se deve aplicar nem um pouquinho de Botox ou de toxina botulínica, porque ela sendo uma toxina de uma bactéria, ela pode causar o efeito vacina e o paciente criar anticorpos contra a toxina botulínica e deixar de responder não faz mais efeito. E não faz mais efeito. Isso pode acontecer. Então, é recomendado, seguramente, se pode fazer até 2 Botox por ano. E pode, doutor, fazer algum outro tratamento junto? Tipo um peeling ou uma limpeza de pele mais profunda? Pode Claro. ser feito com aplicação, mesmo, Sim, né, sim, sendo sim. aplicado? A única contraindicação da toxina botulínica é a mulher não pode estar grávida. Não tem outra contraindicação. Claro, se a gente souber de algum tipo de alergia da paciente, a gente tem que cuidar também. Mas os tratamentos associados se pode fazer e é o que se mais faz. Então, o paciente pode fazer a aplicação da toxina botulínica, não no mesmo dia, mas na outra semana fazer um peeling químico, um peeling físico ou uma luz pulsada para dar um rejuvenescimento na pele. Os tratamentos combinados é o que mais se faz, porque daí eu vou tratar o problema específico. Aquela linha de expressão que está muito marcada, eu aplico uma toxina botulínica. Aquela pele que está envelhecida, que tem uma mancha, eu vou ali com o peeling, com uma luz pulsada e trato essa parte. Ou quando já tem sulcos e flacidez muscular, aí eu já entro com um preenchedor, por exemplo. Então, os tratamentos combinados podem e devem ser feitos se tiver indicação, né? A bioplastia, a gente falou do Botox, a bioplastia ela é um preenchedor, né, que não é absorvido pelo organismo, diferente. Pessoal que pensa assim, olha, depois de 6 meses, de 4 a 6 meses, vai ser eliminado, vai ser absorvido pelo organismo, não. É isso, doutor? Ela já é mais permanente. Ela é exatamente. O resultado não é para uma vida toda, mas o produto, exato, o produto que vai ser aplicado é um material aloplástico biocompatível que não causa alergia nem rejeição no paciente e é indicado para a aplicação para planos musculares profundos, às vezes justaperiosteal, ou seja, logo acima do osso. Então, em planos musculares, quando eu quero definir, por exemplo, um contorno de mandíbula... Então, não é só para ruga, é para definição também. Exato. Em planos musculares profundos, é a melhor indicação para usar a bioplastia, com um material permanente, que vai ter um resultado muito prolongado, vai durar anos aquele resultado. Agora, como nada é para sempre, nem mesmo uma cirurgia, a pessoa vai continuar envelhecendo, amanhã depois de alguns anos, se a paciente quiser, ou o paciente pode reaplicar sem problema algum. Mas isso aí depois de 10, 15 anos, mais ou menos? Cada um tem um ritmo de envelhecimento, né? Eu tenho visto, assim, de 8 a 10 anos o tempo de duração do resultado. Mas o produto continua ali dentro, vai permanecer para o resto da vida, porque é um produto permanente. E o que tu indicas, doutor Folleto? Conforme a gente for envelhecendo, a gente vai submetendo a esses procedimentos? Ou porque muitas pessoas às vezes deixam para notar em mais idade e aí começam a fazer, porque aí fica mais sutil. Eu acho que quanto né? mais assim cedo... como os cabelos brancos, se a gente começa a pintar, quando começam a surgir os primeiros fios, né? A medicina, né, ela evolui, né, do mais complexo para o menos complexo. Ou seja, do
do mais invasivo para o menos invasivo. Quanto menos invasivo, melhor, porque eu tenho menos riscos. E quanto menor é a correção, menor vai ser o procedimento. Então, eu acho interessante começar cedo, com mínimos procedimentos, para sempre buscar uma naturalidade. É muito mais fácil eu corrigir uma ruga aos 30 e poucos anos do que depois, aos 60, corrigir um sulco muito aprofundado. É muito mais natural. A gente tem imagens aí de famosas que se submeteram a alguns procedimentos faciais, entre eles bioplastia, aí Botox, essa é a Silvia Pfeiffer, dá para notar, né, doutor Folleto? Essa imagem que a produção do programa já mostrou no outro dia, mostra que é uma paciente, que é uma atriz muito bonita, os anos passam, mas ela continua bonita e natural, né? E há especulação de que ela tenha feito alguns procedimentos estéticos para manter essa aparência jovem e bonita. Tu falaste sobre o preenchimento da mandíbula, né? E é interessante até para os homens, né? O homem gosta muitas vezes de ter a mandíbula bem ressaltada, né? O queixo também. Muitas vezes, se esse homem não tem uma saliência nessa parte do rosto, é interessante. Interessante para aqueles pacientes que a gente chama, que se chama de retrognata. Tem o queixo um pouco para dentro. Então, a bioplastia ela é bem indicada porque não é necessário fazer uma cirurgia, colocar uma prótese de mento de queixo, se faz um preenchimento. Daí, para quem está nos assistindo, passou no vídeo, mas não custa a gente Tem aí, tá na tela o telefone, 3574-9258. A IFE tem o Facebook, que é www.facebook.com/IFPOA, tudo junto. Lá a gente está sempre atualizando com as novidades, as tendências, as promoções. E também temos a IFE de Garopaba, que está aberta o ano todo, esperando o pessoal para ir lá visitar a gente. Bacana, Dani. Obrigada pela presença. Claudinha, eu que agradeço. Quero agradecer também a presença do Dr. Gustavo Caetano. Recadinho final, contatos para quem está nos assistindo. Queria te agradecer, Cláudia. Muito legal estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Quem quiser dar uma olhada, pode acessar o site, que é www.drgustavocaetano.com.br. Tem alguns casos bem legais, dá para conhecer um pouco do trabalho. E dizer que a odontologia hoje consegue realizar coisas que antigamente não era possível. Eu tenho muita sorte por estar vivenciando esse momento e pela odontologia brasileira ser uma odontologia hoje de nível top mundial. Então, a gente consegue fazer realmente maravilhas. Bacana, Muito obrigado, obrigada pela Cláudia. presença. Obrigado. Dr. Folleto, um recadinho final. Também gostaria de agradecer o convite, Cláudia, agradecer a todo mundo aqui do programa pelo recebimento e espero estar daqui mais alguns dias aqui com vocês. Eu espero também. Obrigada pela presença. Quero agradecer a tua audiência e lembrar que hoje tem reprise às 9h30 da noite do programa. E se tu não estiver em casa, não te preocupa que dá para assistir em tempo real, tá? Ou seja, às 11h às 9h30 pela internet, pelo site www.tvuplay.tv.br. Um super beijo. Tenha uma ótima segunda-feira e não te esquece, fica com Deus sempre. E me fui.